Então, falando sobre a preparação dos atletas, a gente falando de doping, a gente passou por um ano completamente atípico, né? A gente viveu um 2020 aí que praticamente não aconteceu para todos nós que trabalhamos normalmente fora de casa. E aí a gente ficou imaginando como seria se para nós professores de educação física foi complicado treinar os nossos atletas. Imagina como foi a preparação dos atletas olímpicos, né? Como que aconteceu? Porque assim, as Olimpíadas foram adiadas, mas a gente sabe que o treinamento tem que continuar, né? Então, você tem alguma informação sobre como aconteceu essa preparação e como isso pode ter consequências nas próximas Olimpíadas? Então, a consequência vai ser muito forte. Assim, quem tiver o melhor planejamento e quem conseguiu sofrer menos com a pandemia, com certeza vai ter mais sucesso em 2021. No mês de julho ou agosto, alguns meses atrás, a gente fez um levantamento lá no GE. Globo que o Brasil, entre as 15 principais potências olímpicas do mundo, e o Brasil se enquadra atualmente nesse top 15, o Brasil era o que estava com mais dificuldades de fazer os treinamentos dos atletas. Porque tudo estava fechado, não tinha o que fazer, muitos atletas ficaram 3, 4, 5 meses sem conseguir treinar, e aí o Comitê Olímpico do Brasil fez um projeto até interessante, que foi levar muitos atletas para treinar em Portugal, na Europa, no centro de treinamento e tal. Eles conseguiram levar mais de 200 atletas para lá, e a maioria dos atletas brasileiros ficou treinando em Portugal, onde tinha muito menos casos de coronavírus do que aqui no Brasil, nesse segundo semestre. Acho que foi uma boa escolha do Comitê Olímpico do Brasil. Eu tenho 300 críticas ao Comitê Olímpico do Brasil, mas essa foi uma boa escolha. Então os atletas brasileiros se viraram desse jeito. Muitos, depende muito das modalidades também. O Isaquias Queiroz, da canoagem, por exemplo, ele não parou de treinar, porque ele treina uma lagoa só para ele, fechada a lagoa que ele treina lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais, perto de BH. Então o treino dele seguiu. A diferença é que esse ano ele não competiu. O treinamento ele seguiu sem problemas. O que ele teve que mudar foi fazer academia de máscara, enfim, alguma coisa desse tipo. Então, alguns atletas sofreram muito. A Ana Marcela, da natação, ficou 4 meses sem entrar na água. Um atleta da natação ficando 4 meses sem entrar na água. Então vai variar muito. Isso aconteceu no mundo inteiro. Teve atleta que se deu bem, não, conseguiu manter o treinamento, e teve atleta que não conseguiu. Nova Zelândia e Austrália, que são países, são ilhas, né, o que ficou muito mais fácil de controlar a pandemia, mas controlaram totalmente a pandemia lá, pouquíssimas mortes, os atletas não pararam de treinar. Eles não competiram internacionalmente, mas o ano de 2020 foi contínuo para eles, ninguém parou. Então a gente tem até uma certa projeção que países como Austrália e Nova Zelândia vão conseguir um desempenho melhor do que tiveram nas últimas Olimpíadas, porque não tiveram tantos problemas com a pandemia. Então, cada país teve um jeito, cada atleta teve um jeito, então foi um ano bem difícil de se projetar, assim. A gente adora falar, a projeção, o Brasil vai ganhar 20 medalhas, 30 medalhas, 10 medalhas, fica muito mais difícil de projetar, porque o planejamento que você fez de treinamento nesses últimos anos, nesses últimos meses, vai fazer total diferença. Não, o planejamento, assim, falando do lado do professor de educação física, o planejamento não é só do atleta em treinar, mas também em competir, né? O Pedro competiu bastante, pode falar um pouquinho melhor pra gente sobre isso, mas assim, às vezes quando você está treinando durante muito tempo, mas você treina para um ápice, quando esse ápice chega e você não tem a oportunidade de se testar, de se pôr para competir, isso também vai minando não só as suas forças físicas, mas também assim, sua aderência àquele treino, né? Você passa a não gostar mais tanto de treinar, a se questionar se você está fazendo certo, se você está realmente mesmo bem, né? Como você pensa que está. Sim, eu acho que assim, o treinamento, o planejamento de treinamento, ele é feito sempre visando os picos que você pode ter durante o ano. Então, quando a gente tem um ano preparado, sabendo que vai ter uma competição importante como a Olimpíada, a gente se prepararia para ter um pico naquele ano, que é o pico da Olimpíada. Talvez, se você fosse passar por algum tipo de seletiva prévia, você faria 2 picos de rendimento naquele ano. Só que, enfim, cara, quando você tem que largar tudo e ficar só treinando, porque assim, a gente participa também de competições amistosas para manter o ritmo de competição. Esse ritual competitivo é muito importante para o lado mental do atleta. Então você, quando fica muito tempo sem competir, aquele negócio que a gente fala, jogo é jogo, treino é treino, e é verdade. É verdade, porque você, quando para de competir, principalmente assim, dependendo do esporte equipe, então que você tem que estar o tempo todo em sincronia com o time, vai fazer muita falta isso. Sim. Eu vi que saiu uma pesquisa do COI, que foi até solicitada pelo COI, o Guilherme talvez fale melhor sobre isso, que falou que mais da metade dos atletas, a principal reclamação deles foi que eles não conseguiam treinar em altíssima intensidade. A maioria até conseguiu manter o treinamento, mas não o nível de treinamento. Sim. E aí não tem jeito, cara. Para um atleta que está o tempo inteiro naquele giro altíssimo, Sim. uma situação dessa, alguns atletas conseguem se manter e outros não.
E aí eu acho que a gente pode entrar até na questão relacionada à parte financeira, né? Que a gente sabe que aqui no Brasil o atleta, a gente até conversou sobre isso há um tempo atrás, o atleta ele é meio que romantizado, né? Quando chega no período de Olimpíadas, muitas modalidades surgem do nada e começam a falar, olha, a batalha que esse atleta superou para chegar até as Olimpíadas, e aí mostra aquilo. E aí, de repente, consegue um patrocínio pontual e depois aquele patrocínio desaparece. Não faltam casos aqui no Brasil de situações como essa. Então, assim, acho que o Guilherme já falou um pouco sobre isso, mas se quiser, de repente, comentar até sobre essa situação da romantização aí, né? Falar um pouco dessa pesquisa, não sei se você chegou a ver essa pesquisa do COI, acredito que sim. Sim, cheguei a ver, é realmente muito curioso, porque aqui no Brasil tem muito esse problema do... o ciclo olímpico não existe, né? As pessoas começam a Olimpíada faltando 6 meses para os Jogos Olímpicos. Mas atualmente tem o Bolsa Atleta, por exemplo, que dá uma ajuda legal. Só que o governo federal cortou o Bolsa Atleta desse ano, né? O Ministério que não é mais ministério, né? A Secretaria do Esporte juntou 2 anos em um ali, como se nada tivesse acontecido, e cortou um ano da Bolsa dos Atletas, né? Então assim, a gente tem alguns problemas aqui no Brasil. Eu acho que assim, o Comitê Olímpico do Brasil atualmente consegue investir nos principais atletas do Brasil. Aquelas 30, 40 chances de medalha que o Brasil tem numa Olimpíada, 50 chances, o Comitê Olímpico do Brasil consegue investir. O problema é para o cara chegar a ser uma chance de medalha, a ser um desses 50, ele não tem um investimento. Ele chega sem investimento, aí ele fica, sei lá, em sexto no Campeonato Mundial, aí o Comitê Olímpico do Brasil começa a olhar, a Confederação começa a olhar melhor, e aí ele consegue ter o apoio necessário. Agora, o cara que é 17º no Mundial, que precisa daquele último empurrão para ele entrar no top 10, esse cara não tem um empurrão aqui no Brasil. Esse é um grande problema. É aí que tá. A gente depende sempre de um fenômeno aparecer, e aí esse fenômeno vai, você falou agora da romantização, que lembra muito também os professores, né? Aquele esquema que a gente falou. Tem um episódio que a gente fala sobre a romantização daquela professorinha, né? Que vai lá, que atravessa o rio para dar uma aula, que você falou bem. Quanto mais 50 difícil, quilômetros de quanto mais distância, difícil, mais sofrido for aquilo, como se ela fosse melhor, né? Como se a gente precisasse passar por isso para provar a nossa importância. Vende muito bem, mas não é assim que tem que ser. Eu vou dar um exemplo, assim, que eu trabalhei com futebol nos Estados Unidos um tempo. Cara, eu trabalhei numa escola que era futebol nível high school. Cara, escola. O pessoal não era nem muito bom. Era uma escola boa. O pessoal competia e tal. Todos os alunos, a escola inteira, a estrutura era monstruosa. Todos os atletas patrocinados pela Adidas. Ninguém tinha problema para chegar no treino e treinar, faltar chuteira, porque tinha uma estrutura. Então, assim, não é... Você tem o talento, você vai chegar, porque você não vai ter que ser... Porque quantos talentos a gente não perde por falta de oportunidade, né? Sim, sim. Mas lá fora existe uma associação em relação à educação e ao esporte, né? O incentivo ao esporte está muito vinculado à educação, coisa que aqui no Brasil não acontece. E a gente consegue ver isso muito claro pelo futebol, né? Que é o esporte mais praticado aqui. Os jogadores, quando dão certo no futebol muito novos, a primeira coisa que eles largam é os estudos. Então não existe esse vínculo e essa coisa agregada, então, enquanto lá fora existe. A gente falou muito disso num programa sobre futebol, que aliás a gente falou, convidamos vocês a ir lá assistir, com um treinador da base do futebol, que ele fala que tem essa dissociação entre escola, né? Sim. Tem um estudo também muito legal, que aliás fui eu que fiz, por isso é muito legal, que fala sobre escolarização de atleta e que fala justamente sobre isso, cara, que o Brasil é um dos poucos países dentre os que mais conseguem medalha numas Olimpíadas, que não tem uma escola pensada para o esporte, assim, ou pelo menos para que o atleta consiga conciliar a carreira esportiva dele com a carreira escolar, né? Porque, assim, o que a gente sabe é que muitos deles acabam não sendo medalhistas olímpicos, e, como a gente disse, consegue só patrocínios pontuais, e depois que cancela aquela carreira, que acaba aquela carreira, ele não tem uma escola por base dele, né? E acaba se tornando um treinador dessa disciplina, dessa educação física, ou até um treinador específico daquele esporte, que já não é muito conhecido. Então, assim, vamos supor, tem o garoto que tentava vaga na marcha atlética. E aí, por via das dúvidas, a marcha atlética, que é pouquíssimo conhecida aqui, mas muitíssimo disputada, não consegue a vaga dele lá. Depois que ele tentou de tudo, realmente investiu naquela carreira, ele tem o quê se ele não for um atleta da marcha olímpica? Ele vai ser um treinador de outro atleta da marcha olímpica, ou algo nada direcionado àquilo, assim, pouca chance de sucesso em outra área. Sim, o que acontece muito também, que além disso, além da escola, a gente deve saber utilizar o esporte na escola, né? Existe essa diferenciação que é trazida por Walter Bratt também, que a gente estuda bastante,
que é o esporte na escola e o esporte da escola. A gente saber utilizar o esporte educacional como um instrumento formador, um instrumento de caráter, vou dar uns Faustão aqui também, uma formação de caráter, porque o esporte é uma ferramenta que tem que ser trabalhada. E a escola, tratando-se de Brasil, que aí o Guilherme vai poder falar pra gente, os esportes de base, a gente está falando aqui sempre de alto nível, de alto rendimento, mas na base, que é onde vai surgir realmente o atleta, a gente não trabalha, não tem oportunidade. A escola, ela é um potencial, ela ali é um lugar que muitas vezes vai ter uma pista, vai ter uma quadra, vai ter um campinho. Sim. Então, assim, tratando-se de futuro do esporte olímpico brasileiro, Guilherme, você tem alguma notícia, alguma coisa para trazer pra gente? Algo animador, por favor. É o que a gente Então... mais. A gente botou aqui o clima pesadaço. A gente jogou lá pra baixo, Salva, desculpa. gente. Não. Mas as notícias realmente não são boas. Porque, assim, o esporte escolar do Brasil, por exemplo, você vai no Comitê Olímpico do Brasil e fala, como é que está o esporte escolar? Eles falam, a gente organiza os jogos escolares, mas a gente não comanda as escolas. Quem tem que construir uma quadra? Ou por que tem que ter uma quadra em tal escola? Porque o município, ou o estado, ou o governo federal tem que construir. Então, o Comitê Olímpico do Brasil ele tem que manter os jogos escolares. Ele só organiza um evento de 5, 6 dias ali, que até é super legal. Os adolescentes, as crianças vão lá de 12 a 14 anos, 16 a 18 anos participam, mas não tem uma origem na escola. É o que vocês falaram. O cara começou o esporte numa academia, ou começou porque o pai é técnico, ele foi treinar. Nunca é pela escola. É muito difícil um cara virar, comecei a jogar tênis de mesa na escola e hoje eu tô na seleção brasileira. Não, o cara até fez a escola, mas não foi na escola que ele aprendeu a jogar tênis de mesa. Então, é difícil isso. Os esportes aqui no Brasil, vocês sabem muito melhor do que eu, né? As escolas aqui são um pouco mais difíceis, né? Só para fazer um OBS, já que a gente falou bastante da nossa função na escola, a função do educador físico, nós da Academia de Quinta defendemos muito, que é oferecer experimentação para o aluno, para que o aluno realmente experimente a maior parte Diversidade possível de modalidades esportivas. Não necessariamente a gente tem que achar o próximo Pelé, Isaquias, enfim. Mas se achar, ótimo também. Mas se achar, ótimo. Tem que ter um esboço ali do que fazer se acharmos, né?